Olá, pessoal. Bem, então nós vamos entrar na parte de operações com conjuntos, certo? Antes da gente iniciar, vamos só relembrar alguns tópicos sobre conjuntos numéricos, certo? Quando a gente fala em conjuntos numéricos, vamos lembrar o seguinte, que nós temos três formas de você representar um conjunto: de forma explícita, de forma implícita e representação. Gráfica, certo? Então, olha só, se eu represento esse conjunto A aqui, ó, sendo os elementos 1, 2, 3, 4 e 5, eu estou representando ele de forma gráfica, ou seja, pelo diagrama de Venn. Lembrando que para ele estar da forma correta, esse círculo aqui ele deve estar fechado e a letra sempre tem que ser maiúscula, beleza? Então, se eu vou representar ele de forma explícita, o que é eu representar ele de forma explícita? É eu colocar todos os elementos aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. E o que é representar de forma implícita? É eu colocar uma propriedade que define ele. Então, seria assim, ó. Meu conjunto A, X, tal que X é o quê? X é natural, X pertence aos naturais e X é menor ou igual a 5. Então, isso é uma forma de representar esse conjunto, tá vendo? Eu coloquei uma propriedade que define isso daqui. Eu poderia colocar que X é menor do que 6, certo? Então, tá aí, então, nossa representação. E o que mais que eu pude ver, que a gente aprendeu? Eu posso falar assim, ó, que 1 pertence ao meu conjunto A, não pertence? O 4 também pertence ao meu conjunto A. E o menos 1, ele pertence ao conjunto A? Não, ele não pertence ao conjunto A, então eu vou representar dessa forma, ok? Bem, então relembrando isso, vamos então para operações com conjuntos. Nós vamos ver que nós podemos fazer operações com esses conjuntos, certo? E que operações são essas? Bem, a gente tem essa operação aqui, ó, A, U, B. O que quer dizer isso? Isso é união, certo? Aí esse uzinho de cabeça para baixo, ele é a intersecção. Intersecção. E aí a gente tem aqui que é a diferença. Então, são essas três operações que nós podemos fazer entre os conjuntos, certo? E aí nós vamos ver cada uma delas agora separada. Então, nós vamos começar com a união dos conjuntos. Ó, o próprio nome está falando, união. O que é união, gente? É unir os nossos conjuntos. Então, ó, se eu tenho dois conjuntos aqui, ó, o conjunto A e o conjunto B, a união de A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou... Vou até circular isso aqui para vocês depois verem a diferença. Então, são os elementos que pertencem a A ou pertencem a B. Escrevendo, então, de forma implícita, A união B vai ser quem? X, tal que X pertence a A ou X pertence a B. Certo? Vamos ver um exemplo para vocês entenderem. Então, dados os conjuntos A, com esses elementos, ó, C, A, R, E e T. E o conjunto B, A, E, I, O, U. Represente o conjunto união, A união com B. O que eu vou fazer? Primeira coisa, gente, que eu tenho que observar é se eles têm elementos repetidos. Eles têm elementos repetidos? Tem, ó, o A e o E. Tá vendo? Por que eu tenho que identificar isso, gente? Porque quando eu faço a união, eu não vou precisar de escrever o elemento duas vezes. Porque, ó, o que é unir? Eu pegar todos os elementos do meu conjunto A e todos os elementos do meu conjunto B. E aí eu vou escrever eles aqui, ó. Então, quem são? Ó?
C, A, R, E, T. E agora eu vou pegar os daqui. Como eu já escrevi o A e o E, não precisa de eu repetir eles novamente. Então, quem mais que tem agora? I, O e U. Pronto, esse é meu conjunto união. Tá vendo? Eu vou pegar todos os elementos do conjunto A e todos os elementos do conjunto B. Olha outro exemplo. Considere os conjuntos A sendo 0, 2, 4, 6, 8 e 10. E o conjunto B, 1, 3, 5, 7, 9 e 11. Eu quero A união com B. Então, como que eu vou escrever esse A união com B? Vou olhar se tem elementos repetidos. Tem elementos repetidos? Não. Então, eu vou pegar todos do A, todos do B. Lembrando que sempre que você for fazer isso, procure sempre colocar em ordem, tá bom? Então, ó, aqui são todos os pares e aqui são todos os ímpares. Então, vai ser quem? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Pronto. Tá aí, então, a união com B. Certo? Agora, observem aqui, ó. Como que eu vou representar em forma de conjunto? Eu vou pegar esses dois exemplos aqui e vou fazer aqui na outra página representando em diagrama. Tá bom? Então, ó, novamente, representação em diagrama, aqueles mesmos dois exemplos que nós já fizemos. A união com B. E a gente viu que era quem? C, A, R, E, T, I, O e U. Mas eu quero representar ele em conjuntos. Então, como que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu conjunto A aqui, ó. E vou colocar o meu conjunto B aqui. Então, aqui o conjunto A, aqui o conjunto B. Por que eu fiz ele desse jeito, gente? Porque eu vi que tem elementos repetidos, não tem? O A e o E, ó. O A e o E tá aqui, o A e o E tá aqui. Então, eu vou colocar eles bem aqui no meio, ó. A e E. E aqui, o que eu vou fazer? Vou colocar os meus elementos que estão sobrando de A. Quem mais que pertence a A? C, R, T. Então, eu vou colocar isso aqui, ó. C, R e T. E do B? I, O e U. Pronto. E agora, como que eu vou colorir isso, gente? É união, certo? Então, eu vou pintar tudo isso. Ó, eu vou pintar aqui, eu vou pintar aqui e eu vou pintar aqui, certo? Então, isso é o quê? Opa, desculpem. Peraí, deixa eu só voltar aqui na minha caneta. Isso daqui, então, é o quê? A união com B. Ó, o outro exemplo. Vamos lá de novo. O que eu vou fazer? Vou fazer o meu conjunto A. Nós vimos que nesse daqui a gente não tem elementos repetidos, então precisa fazer eu pegando um pedaço aqui? Não. Então, eu vou pegar aqui, ó, conjunto B separado, certo? E vou colocar todos os elementos, ó. Quem são os elementos de A? 0, 2, 4, 6, 8 e 10. E de B? 1, 3, 5, 7, 9 e 11. E aí, agora eu quero fazer a união com B, então eu tenho que colorir. E como que eu vou colorir isso? Como é união, vou pintar aqui e vou pintar aqui. Certo? Simplesmente isso. Então, a união é muito fácil, tá vendo? É só você pegar todos os elementos do meu conjunto A e todos os elementos do meu conjunto B. Então, vamos entender agora a intersecção. Como que vai ser nossa intersecção? Ó, dados os conjuntos A e B, a intersecção de A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e pertencem a B. Lembra que eu mostrei para vocês lá naquele outro? Deixa eu voltar lá e mostrar para vocês. Que aqui é ou. Ai, qual é essa diferença, professora? Vamos pensar o seguinte, se eu falo para vocês assim, ó, fui no mercado comprar banana e laranja. O que eu estou indo comprar? Eu estou indo comprar os dois ao mesmo tempo.
Agora, se eu vou comprar, se eu falo assim, ó, fui no mercado comprar banana ou laranja, eu vou comprar os dois ao mesmo tempo? Não, eu vou comprar um ou eu vou comprar o outro. Então, essa é a diferença, tá bom? Então, quando for união, sempre vai aparecer o ou. E quando for intersecção, sempre vai aparecer o e, tá bom? Então, o que vai ser intersecção? Os elementos, tal que x pertence a A e x pertence a B. Isso é, eles têm que pertencer ao conjunto A e ao conjunto B ao mesmo tempo. Então, ó, considerando aquele mesmo exemplo, conjunto A, C, A, R, E e T. E o conjunto B, A, E, I, O, U. Eu quero fazer, aqui não é união não, tá? Aqui é intersecção. Então, ó, quem vai ser a intersecção então, gente? Novamente, eu vou olhar quem são os elementos repetidos. Eu tenho o A e eu tenho o E. Tá vendo? Então, quem vai ser a intersecção? A e E. Simplesmente isso, ó, os elementos pertencem a A e pertencem a B. E se eu for representar ele em forma de diagrama? Conjunto A, conjunto B. Quem são os elementos repetidos? A e E. De cá eu vou colocar os que faltam para A. C, R e T. E de cá os de B. I, O e U. E onde que eu vou pintar? Só aqui no meio, ó. Então, essa é o quê? É a minha intersecção. Opa. Então, aqui vai ser A inter B. Tá vendo? Tem que pertencer aos dois ao mesmo tempo. Ok? Bem simples, né? Ó, vamos outro exemplo? Considere os conjuntos A, B e C. Eu quero A inter B. Então, eu vou ler assim, ó, A inter B, ou A intersecção com B. Então, vou pegar esse conjunto e esse conjunto. Vamos ver quais são os elementos que repetem? Eu tenho o 2, tá vendo? Eu tenho o 4 e eu tenho o 6. Então, quem é A inter B? 2, 4 e 6. Ok? Se eu pergunto A inter C, quem vai ser A inter C? Então, agora eu vou pegar esse conjunto e esse conjunto aqui, ó. Tem algum elemento igual? Não, porque, ó, aqui é 1 e aqui é menos 1. Aqui é 2, aqui é menos 2. E aí, como que eu vou representar isso, então? Eu vou representar assim, ó, conjunto vazio. Ou eu posso representar assim, ó, da forma que você preferir. Um ou o outro, não os dois. Tá bom? E agora B inter C. Então, eu vou pegar esse e esse. Quais são os elementos que repetem? Ó, o 0. Tá vendo? Então, basta eu colocar assim, ó. Lembrando, isso é conjunto vazio. E isso aqui é um conjunto com o elemento 0. Então, muito cuidado. E aí, se eu fosse representar esses três conjuntos, então, em forma de desenho? Muito simples. Eu vou fazer assim, ó. Aqui o meu conjunto A. Bem, A e B, eu vi que tem elementos em comum. Então, vou colocar aqui, ó. Aqui o meu conjunto B. A e C, eu vi que não tem elementos em comum. Então, eu não preciso colocar o C pegando aqui no A. Mas o B e o C, eu tenho elementos em comum. Então, eu posso colocar ele aqui, ó. E agora eu vou colocar. Primeiro, eu vou colocar os elementos em comum. 2, 4 e 6. Entre A e B. Tá vendo? Quem que falta pro A? 1, 3 e 5. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aqui meu conjunto completo. O B, 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Como o 2, 4 e o 6 já tá aqui, então eu vou colocar os outros. Mas observem que B e C eu tenho 0 em comum, então eu vou colocar o 0 aqui, ó. E aí sobrou quem? 8 e 10. E o conjunto C? Menos 1, menos 2 e menos 3. E quem que eu vou pintar agora? Vou pintar as intersecções. Vou pintar aqui e vou pintar aqui.
Então, aqui, esqueço de tirar aqui, gente, desculpa, tá? Então, aqui é A inter B e aqui é B inter C. E A inter C é vazio, não tem intersecção, ok? Então, vamos para a próxima operação, então. E agora a gente fala em diferença de conjuntos. O que é diferença? Gente, é igual lá na subtração mesmo, tá bom? Tem o conjunto A menos o conjunto B. Então, ó, o que vai ser? Se eu tenho dois conjuntos A e B, a diferença de A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B. Então, ó, X pertence a A e X não pertence a B. Então, observem aqui. Peraí, deixa eu só fazer um negocinho aqui. Isso. Vamos lá. Se eu quero aqui, ó, dados os conjuntos A, B, C, D, E e F. E o conjunto B, D, E, F, G e H. Vamos fazer a diferença, então. Aí eu quero fazer A menos B. Primeira coisa que eu tenho que fazer, verificar se tem elementos em comum. Tem elementos em comuns? Tem o D, tem o E e tem o F. Ok? Então, ó, o que eu vou fazer A menos B? É eu pegar o conjunto A, escrever ele, só que tirar os elementos que tem em B. E quais são os elementos que tem em B? D, E e F. Então, quem que eu vou escrever só aqui? A, B e C. Então, ó, se eu fosse representar isso em diagrama, conjunto A, conjunto B. Tem elementos em comum, que é quem? D, E e F. E aí, quem sobrou aqui? A, B e C. E aqui, G e H. Então, ó, quando a gente faz o desenho, vocês vão entender. O que é fazer A menos B? É eu pegar o A e tirar o B. Então, se eu estou tirando o B, quem que vai sobrar? Só vai sobrar isso daqui, ó. Ok? Isso é fazer A menos B. E B menos A? Quando a gente viu união e intersecção, se eu fazer assim, ó, A união com B e fazer B união com A, é a mesma coisa. Do mesmo jeito na intersecção. Já na diferença de conjuntos, vai ser diferente. A menos B não é a mesma coisa que B menos A. Tá bom? Vamos ver? Aqui. B menos A. Seria o quê? Eu pegar o conjunto B e tirar o conjunto A. Então, quem vai sobrar? G e H. Tá? Ó, da mesma forma, fazendo o desenho. Conjunto A, conjunto B. A gente já viu que a intersecção é D, E e F, A, B e C, G e H. Eu vou pegar o conjunto B e vou tirar o meu conjunto A. Certo? Então, quem vai sobrar? Vai sobrar isso daqui, ó. G e H. Ok? Então, tá aí. Então, vamos para o próximo. Ó, novamente. Considere os conjuntos agora. A, B e C. O A sendo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O B, 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 7. E o C, conjunto vazio. Se eu peço A menos B, quem vai ser A menos B? Eu vou pegar o conjunto A e vou tirar o conjunto B. Certo? Então, se a gente verificar, eu tenho esse, que são em comum, o 6 e o 7. Então, se eu tenho o A e tiro o B, quem que sobra? Somente o elemento 5. Tá bom? Agora, na letra B, fala assim, ó, A menos C. Se eu tenho o conjunto A e quero tirar o C, mas o C é o vazio, quem que vai sobrar, então? Todo o meu conjunto A. Agora, se eu tenho C
que é o vazio, e tiro o A, sobra quem? O próprio conjunto vazio. Ok? Então, bem simples. E aí, vocês têm esses exercícios aqui para vocês fazerem, certo? Vamos lá. Ó, exercício 1. Considere os conjuntos x, y e z. O x é esse conjunto, o y é esse e o z é esse. Tá desenhado já. Aí é só vocês fazerem, ó, a união entre eles, ó. X união com y. Eu vou pegar o conjunto x união com o conjunto y. Vai dar quais elementos? Ó, 1, o 2, o 3 e o 4. Tá, fechou. E aí eu vou fazer isso com todos eles, tá? Número 2. Considere os conjuntos. O P, que é o conjunto dos números pares. Tá vendo que eles são conjuntos infinitos? Então, ó, quem seria eles? 2, 4, 6, 8, 10 e infinitamente. E o conjunto dos números ímpares. 1, 3, 5, 7 e infinitamente. M, os múltiplos de 10. Quem são os múltiplos de 10? 10, 20, 30 e infinitamente. São todos conjuntos infinitos. Então, como que eu vou fazer? Ó, agora eu quero a intersecção. Lembrando que intersecção é o quê? Que tem que estar nos dois ao mesmo tempo. Então, se eu peço assim, ó, P intersecção com M, os números pares intersecção com os múltiplos de 10. Observe que os múltiplos de 10 são todos números pares. Por quê? Porque ele termina em 0. Aí, falando nisso, eu esqueci de botar o 0 bem aqui, né? 0, 2, 4, 6, 8, 10. Então, quem que vai ser a resposta? Eu preciso escrever? Não, eu vou falar que é simplesmente o meu conjunto M, que é quem? Os múltiplos de 10. Agora, se eu pego aqui, ó, P intersecção com I, números pares intersecção com números ímpares, tem algum elemento repetido? Não, então é conjunto vazio. Então, você vai escrever só isso, tá? E aí, analise as outras. Questão 3. Considere os conjuntos. Conjunto X, o conjunto Y e o conjunto Z. Como o conjunto Y está escrito de forma implícita, então é bom que você escreva ele. Então, quem vai ser o conjunto Y? N é um número natural primo menor do que 6. Quem são os números primos? São aqueles números que só divide por 1 e por ele mesmo. O 1 não é primo, tá? Então, começa a partir de quem? 2, o 3, o 4 não é primo e o 5. Porque são menores do que 6. Pronto, esse é meu conjunto Y. Então, e agora você vai fazer, ó, X menos Z. Então, você vai pegar o X, tirar os elementos de quem? De Z. E assim você vai fazer com todos eles aqui. Tá bom? 4. Considere os conjuntos A, B e C. Então, você vai fazer A união com B, A união com C. Então, todos eles. Nesses daqui que você tem, ó, tá vendo? Vários. Primeiro faz essa parte, depois faz com essa. Tá bom? E aí, a 5, dados os conjuntos X, Y e Z. Novamente, ó, como aqui está escrito de forma implícita, então você tem que escrever ele de forma explícita. Então, quem vai ser o meu conjunto Y? Os múltiplos positivos de 3. Quem são os múltiplos de 3? 3, 6, 9 e infinitos. Quem é o conjunto Z? Um divisor positivo de 12. Quem são os divisores de 12? Quem são os números que dividem o 12? 1, 2, 3. Então, você vai terminar de escrever aqui quem são eles, tá? E aí, depois é só fazer as operações, ó. X menos Y. Aqui, ó, novamente eu tenho, tá vendo? Vários, então você faz a primeira parte, depois menos a outra. Ok? Qualquer coisa, estou à disposição.